não é? E ver que ao ler esse capítulo de Mateus, primeiro capítulo, nós vamos entender e ver, irmãos, que aquele povo, né, já esperava pelo Messias, porque, irmãos, a palavra de Deus nos fala que antes de Jesus veio João Batista, né? João Batista, ele veio abrir um caminho para que assim, né, pudesse aquele povo ali ver que ele estava ali, né, mostrando aquele povo quem era o Messias que iria vir. Mas, amados irmãos, o que eu quero trazer aqui nesta noite para a igreja é que Jesus, ele começou toda a sua trajetória logo no seu nascimento, né? Não é que a perseguição de Jesus foi ali quando Satanás chegou para ele e pediu para que ele negasse a Deus. A perseguição de Jesus, amados irmãos, começou logo no seu nascimento, porque a Bíblia nos fala do reis magos que soube que o Messias iria nascer, ele queria ir ao encontro do Messias. Mas a palavra de Deus também nos fala de um rei que, quando soube do nascimento de Jesus, o que foi que ele disse ali para os magos? Para que os magos também, quando o encontrasse, dissesse para ele. Mas quando ele viu que ele estava sendo ali enganada, o que foi que aconteceu ali? Que todas as crianças até 2 anos ele mandou que matasse. E veja, irmãos, que a palavra de Deus ele nos mostra que o anjo ele aparece, né, durante todo esse acontecimento para José, para que José tire a mãe e o filho dali daquele lugar, porque alguém procuraria a criança para matar, né? Mas conforme nós lemos aqui no versículo 18, que fala justamente do nascimento de Jesus, a gente vê que quando José viu Maria, né, já ali naquele estado, o que foi que José fez? José queria deixá-la, né? José queria deixá-la. E veja que o anjo ele aparece para José e diz a José que José recebesse, né, Maria como sua esposa, porque o que dela estava concebendo era do Espírito Santo, né? E também, irmãos, mostra aqui a palavra de Deus que naquela época, quando aconteceria essas coisas, né, vinha ali que ela seria, né, ela seria castigada por aquele acontecimento, seria apedrejada, né, para que mais José, para que não viesse a acontecer algo com ela, José queria deixar, né, mas o anjo aparece a José e fala para ele.
Amado, tudo que Deus faz, Ele faz perfeito. Tudo que Deus faz, Ele faz, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. O bom, irmãos, que nessa passagem aqui, a Bíblia, justamente a Bíblia de estudo, ela já traz tudo, para que assim o pregador ele possa estar assim trazendo para a igreja. Então foi assim a primeira infância de Jesus, demonstra que ele era o tão esperado Messias, por ele ter passado por tudo aquilo que ele passou. A vinda do reino foi justamente João Batista que anunciou que Jesus viria salvar o povo do seu pecado. Se nós hoje estamos aqui é porque o Senhor Ele nos deu a oportunidade de poder também falar desse amor, João Batista ele anunciou tudo. Ele é aquele que traz o reino do céu. Veja, irmãos, que as apresentações de Jesus no deserto mostraram que ele era digno do seu papel de Messias, aonde Jesus ele foi tentado e Jesus ele passou por tudo aquilo que Satanás ofereceu por ele. As obras do reino, nós vemos que Jesus realizou muitos milagres, Se nós formos para a palavra de Deus, nós formos aqui para a Bíblia Sagrada e formos variar aqui várias páginas, nós vamos ver muitos milagres que Jesus fez. Que mostraram o seu poder para estabelecer o reino. Ele também chamou, deu poder e enviou discípulos para espalhar o reino. Jesus também ele deu poder, irmãos, aos discípulos para também assim estar levando a palavra de Jesus. Como hoje também o Senhor Ele usa cada um de nós para que assim nós também possamos pregar esse Evangelho, falar desse Evangelho, levar esse Evangelho também a outras pessoas, para que também elas possam também ser conhecedoras, elas possam também ter um encontro com Jesus. Nós vemos também que nesse texto nós também vamos falar sobre a natureza do reino. Veja, Jesus revelou a natureza do reino a João Batista e aos judeus, suas ações e palavras. Nós vemos que Jesus, ele, aos ensinamentos da sua palavra, ele também falando por parábolas, mostrando ali também aqueles discípulos. E vemos também a autoridade do reino. Os milagres de Jesus demonstram a sua autoridade como o Messias. Muitos testemunharam a sua supremacia quando o viam, Muitos discípulos também
confirmaram também dos milagres que Jesus fizera. Quantos discípulos nós podemos ver, que Jesus, quando ele curava muitos, ele falava para que testemunhasse, e outros não, fazendo grandes obras. Jesus insistiu que a vida sobre o seu reino é diferente da vida sobre outros reinados. Jesus ele demonstrou esse papel quando ele falou que o reino dele não era deste mundo, que ele estava no mundo, mas ele não era daquele mundo, porque o reino dele estava no céu. As mudanças do reino, as ações de Jesus, igreja, suas parábolas e respostas a desafios, muitos desafios tem para a sua igreja, tanto para que assim possa estarmos levando a palavra de Deus. E veja, amados, que em tudo isso Jesus ele foi muito mais do que vencedor. A paixão e a ressurreição. Jesus passou por aflições, morreu como rei sofredor dos judeus e foi exaltado a sua ressurreição como vitorioso, o Rei Jesus. Quando Satanás pensou que tinha vencido Jesus, porque Jesus estava ali naquela cruz, e nós vemos que a palavra de Deus nos fala que ao terceiro dia Jesus ele ressuscitou. Então Jesus ele mostra que realmente ele foi vencedor e é vencedor, porque Jesus ele venceu a morte. Como a palavra de Deus nos diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E na sua ressurreição muitos não creram. Nós vimos também, tem a história de Tomé, que ele era preciso ele ver as chagas de Jesus para que ele pudesse crer, porque ele ainda não tinha crido, e Jesus realmente apareceu até ele, mostrou ali, para que realmente ali ele pudesse crer. Então nós vemos, irmãos, que desde o nascimento de Jesus até ele ser crucificado, Jesus ele foi perseguido. A palavra de Deus ele nos mostra as perseguições que Jesus teve durante menino, pois adolescente, jovem, até a sua morte ali naquela cruz do Calvário. E se a igreja hoje do Senhor está aqui, irmãos, é porque ela tem sido vencedora, ela é vencedora. Porque Jesus ele nos prometeu, que muitas coisas nós iríamos fazer em seu nome, no nome de Jesus. Por isso que a igreja hoje ela tem o seu papel de pregar as boas novas de salvação, de levar esse evangelho
para que muitas vidas também possam entender, não é? E para nós finalizarmos, eu quero trazer aqui para a amada igreja justamente sobre o autor, Mateus. O propósito inspira os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus ao apresentar Jesus como tal esperado rei e apresentar o reino que ele trouxe com o cumprimento do plano da redenção de Deus. Então esse é o propósito de inspirar os cristãos também, de levar esse evangelho, de proclamar Jesus Cristo a todas as nações. Nós possamos, como igreja do Senhor, estarmos prontos, preparados para que assim a verdade, que é esse evangelho, para que possa também chegar a outras pessoas, para que assim também elas possam crer, para que assim também elas possam levar esse evangelho a toda a humanidade. Que Deus, pois, nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar.